Bom dia a todos. Bom dia a todos. Sargento Nascimento aqui. Bom, considerando que ainda não tivemos a instrução referente ao memorando 03, que vai trazer aí a padronização da documentação produzida no âmbito do Batalhão de Polícia Ambiental, algo que almejávamos aí há bastante tempo, né? Sendo que cada subunidade fazia de um jeito. Hoje já trouxeram aí a padronização, isso foi muito importante, é um passo importante para mais um, né, dos passos importantes que o batalhão tem dado. Considerando que nós ainda não tivemos aqui no âmbito da terceira CIA essa instrução, então eu vou estar gravando como elaborar aí o relatório circunstanciado para a multa aberta, sendo que no passado nem todos tiveram a oportunidade de fazer a instrução, no tempo que faziam o cálculo dessa multa, né, a dosimetria dela, fazíamos na mão. Então hoje já tem o aplicativo aí, a IN19, passou pela IN15, IN2, então hoje é a IN19, que é o aplicativo que utilizamos aí para fazer o cálculo da multa aberta. Então vou estar adiantando algumas coisas aqui e vou estar mostrando também alguns erros que foram cometidos por alguns colegas, mas que a seção técnica já fez as devidas correções. É obrigatório a leitura, né, do memorando, nesse processo CI aqui, ó, é obrigatório a leitura desse memorando e das documentações que tem aqui, é obrigatório para todo policial ambiental. Então vou estar comentando sobre a multa aberta, ela já é autoexplicativa, né, o pessoal da sede já produziu ela de maneira que fica fácil o entendimento, e vou estar mostrando aqui, eu peguei um modelo aqui que não tenha dados sensíveis, para não estar compartilhando informações pessoais. Bom, o que está em vermelho é o que eu preciso corrigir. Então, logo de início, eu já preciso corrigir aqui o número do auto de infração. Então, é importante que eu utilize sempre esse modelo padrão que veio da sede. Porque se eu ficar copiando e colando de outros, eu vou suprimir algumas informações. Se às vezes eu utilizar o modelo de um colega, ele tirou alguma informação que era importante e eu acabo por errar. Então traz aqui o número do auto de infração, a qualificação do agente, o local da ocorrência, isso aqui é corriqueiro, a qualificação da guarnição, da equipe externa, que vai te ajudar, o histórico, você pode pegar o histórico do boletim de ocorrência, corrigir ele aqui e editar só para ter as informações mais relevantes dentro do relatório circunstanciado, já que algumas informações do boletim é desnecessário dentro do relatório circunstanciado. Então, das medidas criminais, eu vou trazer aqui o número do boletim, vou trazer a informação para onde foi encaminhado a ocorrência, o infrator, objetos apreendidos, etc. Então, nesse caso aqui foi para o Juizado Especial Criminal, então é um termo circunstanciado. A tipificação da ocorrência criminal, eu trago aqui, se tiver mais artigos, se tiver outra lei junto, eu já vou trazer essa informação aqui bem sucinta. Das medidas administrativas, então, nesse modelo aqui eu já tenho o auto de infração, e aqui eu tenho 3 termos de apreensão, e tem também o de embargo. O restante da documentação não entrou, então vou deixar em branco. Da autuação administrativa, da forma como ele foi autuado, essas informações elas só vêm explicando como se deu aqui. Então, esse aqui eu não preciso mexer, que vai trazer sobre a gravidade, consequências para o meio ambiente, para a saúde pública, etc. Então, o quadro 1, eu vou preencher ele de acordo com o que eu utilizar lá no aplicativo. Então, a voluntariedade da conduta foi dolosa ou culposa? Então, se foi culposa, seria 5 pontos. A gente fazia esse cálculo na mão, mas o aplicativo já nos traz a informação completa. Então, 15 pontos para dolosa. Então, consequência para o meio ambiente. Então, esse aqui eu preciso avaliar bem se houve consequência ou não, se ela foi alta ou baixa. Então, para eu colocar que foi grave, então dificilmente vai ter uma grave aqui para a nossa região, aqui, né? Tem que ser uma catástrofe mesmo, porque precisa ir tirar a população, às vezes é um abastecimento de água, parou o abastecimento de água por causa de uma poluição, algo do tipo que vai trazer meses aí de problema para a população. Aí sim, eu vou trazer como grave, moderada, tal. Então, geralmente eu vou trazer aí potencial, reduzida,
Então, no máximo aí fraca. Dificilmente vai ter moderada aí que já vai aí para 50 pontos. Então, nesse caso aqui, esse exemplo que trouxeram aqui foi de uma draga, que ela faz o uso aí de mercúrio, né, polui o rio. O mercúrio é um poluente que não consegue tirar esse poluente, o rio não tem a capacidade de autodepuração. Então, é um metal pesado que eles utilizam aí na separação do ouro. Consequências para a saúde pública, nesse caso não houve. Então, se fosse o caso, ela poderia entrar aqui moderada, né? Tivesse uma população ribeirinha ali, já existem estudos, né, sobre o envolvimento de mercúrio sobre populações aí a diversos quilômetros abaixo do local da extração do ouro. Então, sem entrar nesse mérito, vamos para a parte seguinte. Nível de gravidade. Então, quando eu faço a somatória do ponto, então é 15 pontos, então 15 mais 50, 15 mais 50, aí foi para 65, e aqui não houve zero, então 65 pontos. Então, qual classe que vai entrar? A, B, C, D ou E? Então, classe D, de 61 a 80. Então, entrou aqui na classe D para eu dar continuidade na minha aplicação da multa. Essas informações, capacidade econômica do infrator, essa aqui eu não vou mexer, que ela só vai trazer ali o que é microempresa, pequeno porte. Então, aqui nesse caso aqui, o que trouxeram aqui? Provavelmente é baixa renda. Vamos ver onde encaixou aqui. Eu vou fazer a interpolação, a intersecção entre as tabelas. Então, o quadro 2 é aqui a parte onde o pessoal erra mais, porque não observa a pena máxima abstrata. Então, é esse aqui que a pessoa precisa observar. Então, qual é o artigo que eu trouxe ali? Qual é o artigo? Vai lá. Nesse caso aqui é o 66. Artigo 66. Então, você vem aqui na artigo 66. O artigo 66, ela traz aqui a pena máxima abstrata isso aqui é a parte mais importante dessa instrução, de R$500 a 10 milhões. Aí você volta lá e você vai ver qual quadro que ele vai encaixar. Quadro 1, ele traz aqui até 2 milhões, então não é tipo infracional com pena máxima abstrata inferior ou igual a 2 milhões. Então não é, lá fala 10 milhões. Tipo infracional até 10 milhões. Então é essa aqui, é o quadro 3. No quadro 3 é onde eu vou fazer a intersecção. Então ela trouxe aqui, ó. Aí você vai fazer. Lá, qual classe entrou? Lá entrou classe D. Então vou usar essa linha aqui da classe D. Vou usar essa linha e vou usar a coluna da renda da pessoa. Se é pessoa física de baixa renda, que ele até 2 salários mínimos por mês, né? Pessoa física ou jurídica com patrimônio ou receita anual de até R$360 mil. Então, se for uma pessoa física que tem um poder aquisitivo um pouquinho maior, ela vai encaixar aqui. Ou se é empresa, uma pequena empresa vai encaixar aqui. Se é uma empresa maior, uma pessoa física com grande patrimônio e etc. Então, você vai fazer o cruzamento dessa informação, a intersecção entre o nível com a renda. Nesse caso, ele entrou aqui como pessoa física ou jurídica, que é a extração de ouro. Então, quando eu cruzo esses dados aqui dessa forma, quando eu cruzei os dados dessa forma, eu vou obter essa intersecção para eu descobrir o que eu vou aplicar. Então, está marcado o X aqui na pessoa jurídica com o nível D. Então, eu vou pegar aqui o mínimo, seria ali uns R$500, mais de 2 até 3. Então eu posso, vamos supor, eu jogo aqui o mínimo 2,1%, ou eu jogo 2,5% do teto da pessoa. É a porcentagem que o aplicativo vai me trazer. No quadro 4, nesse quadro número 4, eu não vou mexer porque é para até 50 milhões, aí já vai lá para o artigo 61, eu acho, artigo 61, que ele vai trazer aí da poluição, causar poluição, que aí vai entrar aí 50 milhões. Aí se fosse, aí eu já ia utilizar, se fosse da pena abstrata, entre 10 milhões
e 50 milhões, que seria maior que esse. Então, esse quadro, o número 4, eu vou descartar, e o número 1 eu vou descartar. Eu só vou trabalhar com o quadro número 3, cruzando as informações para eu jogar lá embaixo. Qualificação da infração conforme a instrução 19. Nível de gravidade, eu trouxe ali que é o nível D. Voluntariedade da conduta foi a dolosa. Consequência do meio ambiente foi moderada. Para a saúde pública não houve. Então eu trago aqui o enquadramento, que é do artigo 66. Aí eu vou copiar lá, vou lá no texto do artigo... Vou lá na lei, no decreto 6514, vou copiar esse texto aqui, ó, e vou jogar lá. Bizu aqui, ó, bizu, não apaga todo ele, porque se você apagar todo, vai desconfigurar o tamanho da fonte. Então você apaga só daqui, ó, copia, seleciona tudo aqui, ó, e dá um Ctrl V, ele vai ficar desse mesmo tamanho. Capacidade econômica do infrator, lá no quadro 3, ela diz que, ó, tá aqui, ó, quadro 3. Então é isso que o pessoal estava errando. Quadro 3, pessoa física ou jurídica, patrimônio, receita de até R$360 mil, que é essa coluna aqui, ó, do quadro 3, essa coluna aqui, ó. Intervalo a ser aplicado. Aí ele traz aqui informação, o mínimo mais de 2% até 3% do teto, que seria ali R$500, mais 210 mil até R$500 mais 300 mil. Então, valor a ser aplicado, eu vou colocar aqui só o valor redondo. E o valor fixado é o valor que a guarnição optou por utilizar. Nesse caso aqui, utilizaram o mínimo possível. Então é interessante que a gente utilize o mínimo possível, geralmente a depender do que foi observado lá no local da ocorrência. Então, eu observei que eu poderia aplicar o mínimo aqui, que era o suficiente, 210 mil. Então, esse é o valor para aquele tipo de situação. Então, não é a minha vontade, não é eu quero dar 10 milhões aqui, não é a vontade, eu preciso fazer a dosimetria correta. Aí você traz aqui o amparo legal, que é o artigo 70 da Lei Federal, o decreto que traz ali a lavratura de auto de infração pela Polícia Ambiental, e cedido pela SEDAM, dentre outros, né? É o acordo. Então aí você vai falar, lavrei o auto de infração em desfavor do fulano. Aí que você vai colocar a qualificação dele e as informações relevantes aqui para esse tipo de situação. Informações complementares, né? Com o objetivo de prevenir a ocorrência de novas infrações, procedi com a apreensão dos seguintes materiais, um barco, uma draga, uma rabeta, sei lá o que. Substitui a foto sem você precisar ficar digitando o tamanho da foto. Vou escolher uma foto aleatória aqui. 2 cliques, selecionei a foto, vou dar só OK. Não precisa editar o tamanho da foto, ela já ficou no tamanho certo. Ó. Pronto, já ficou nas dimensões que o memorando exige. Viu que substitui a foto do motor que estava aqui? Pronto. Terminou? Você vai fazer um link com a ocorrência, você vai juntar em PDF aqui a ocorrência, vai fazer um link da ocorrência e do registro fotográfico. Somente isso. Carimbou, assinou, está pronto. Vou trazer aqui o erro que aconteceu com um colega aqui. O que aconteceu? Ó, no quadro 1, ele já suprimiu as células. Linhas e coluna não existe. Aqui, já retirou. Nesse caso, ele marcou no quadro 2, ele disse, quando você faz aqui, ó, a intersecção do nível com o patrimônio da empresa, ele disse que vai utilizar de 4% a 15% do teto anual da empresa. Isso no quadro 2. Quando chegou no quadro 3, ele preencheu novamente, o que não deveria acontecer. Esse é o erro. Ele preencheu o quadro 3 novamente. Aí no quadro 3 ele disse que vai usar de 1% a 10% do teto. Sendo que aqui ele disse que ia usar de 4% a 15%. E aqui ele está dizendo que vai usar de 1% a 10%. Então ele preencheu um quadro
que o valor mínimo era para 2 milhões e ele preencheu um que era para 10 milhões. Então, de 5 mil, beleza? Eu vou parar por aqui, porque senão fica muito grande o vídeo, fica cansativo de assistir. E no decorrer, vamos aguardar a instrução do pessoal da sede, que vai vir dar a instrução disso aqui, mas como nós já estamos utilizando esse tipo de relatório circunstanciado, então alguns colegas pediram para eu fazer essa pequena instrução aqui para ajudar alguns colegas que ainda estavam na dúvida. Mas qualquer coisa pode pedir auxílio. O Sargento Barbosa me ajudou no entendimento, eu também fiquei na dúvida com algum detalhe aqui ou outro. E o Sargento Barbosa encerra por aqui. Obrigado a todos.